Olá, seja muito bem-vindo ao Filha do Aba, um canal feito para mulheres que desejam viver uma fé real e profunda. Aqui a gente tira a maquiagem da perfeição, os rótulos que colocaram sobre nós, para focar apenas na verdade das Escrituras. Sente no lugar confortável, pegue papel e caneta e abra o seu coração, pois juntas iremos transformar nossas experiências diárias em degraus para uma vida mais próxima de Deus. Me chamo Ana Jéssica Mansi e é uma alegria ter você aqui comigo. Como estamos aqui subindo os degraus para uma vida mais próxima de Deus. Hoje nós vamos falar sobre conhecer o Senhor. Quanto tempo você acha que é necessário para conhecer o Senhor? Você já se perguntou se você de fato o conhece? Porque foram algumas perguntas que eu fiz no início da minha caminhada e busquei de todo o meu coração a resposta para elas. E hoje nós vamos falar sobre isso. Vou logo avisar que essa vai ser a parte 1, porque depois de várias tentativas de gravação desse episódio, eu descobri que tem muita coisa para ser dita sobre conhecer a um Deus infinito. Então, vamos lá. Conhecer a Deus não é uma questão de tempo cronológico, mas de disposição e profundidade para ter um relacionamento. Então, não é muito sobre o que nós fazemos, ou sobre 1 ano, 2 anos, 3, 10, 20, 30. Não é sobre isso. É mais sobre a disposição que nós temos no nosso coração. Existem pessoas que estão dentro da igreja há mais de 30 anos e não conhecem profundamente ao Senhor. Existem pessoas que começaram a jornada com Deus há pouco tempo, há um mês, 2 meses, e já tem um nível de profundidade maior do que pessoas que estão há muito tempo dentro da igreja. Então, o que é que nós vemos aqui que não é em relação ao tempo cronológico? Tem pessoas que iniciaram a sua jornada cristã conhecendo a Deus, mas chegaram num momento que estacionaram e pararam de buscá-lo como no início. E lá em Apocalipse a gente vê em uma das cartas às igrejas, uma igreja que estava passando por isso. Quando fala que lembra do primeiro amor, se arrepende e volta. Significa que aquela igreja tinha abandonado o que é essencial para se ter o primeiro amor, que é o desejo de conhecer ao Senhor. Então, vamos a partir do princípio de o coração que nós temos precisa estar desejoso para ter um relacionamento e conhecer mais profundamente a Deus. Assim como nos relacionamentos, né, na nossa vida, o que é que nós precisamos para ter um relacionamento? Tempo, esforço e constância, né? Ninguém se relaciona com alguém que não quer se relacionar, né? É preciso ambas as partes estarem dedicadas àquele relacionamento. Às vezes um vai precisar abrir mão de uma coisa que quer fazer muito para estar junto com o outro e vice-versa. Coisa maravilhosa. E tem uma coisa legal a se falar, diferente do relacionamento terreno, que a gente depende da vontade do outro de querer ou não estar conosco, com Deus a gente não tem isso, porque Deus ele sempre quer estar conosco. Ele anseia, ele deseja que o conheçamos. E tem uma passagem que eu vou ler para vocês aqui, que está em Jeremias, capítulo 31, que fala assim, capítulo 31, versículo 31. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o que fiz com os seus pais, no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então Deus está dizendo aqui que mesmo a aliança que ele fez com os antigos do Antigo Testamento ali, com os nossos antepassados, ter sido quebrada porque o povo não permaneceu aqui na lei de Moisés, né? Ele faria um novo concerto, que seria muito mais poderoso.
E olha os detalhes desse conceito. O que é conceito, gente? Uma aliança. O que é uma aliança? É um relacionamento. Então, o tempo todo, nosso Deus é um Deus de relacionamento, é um Deus de aliança. Então, se você tem aí uma teologia que te mostra um Deus distante, ou o lugar que você congrega, ou o que você ouviu de Deus, fala que é um Deus muito santo, que está lá no céu, tudo bem, Deus é santo, mas ele é um Deus que se relaciona com nós, pecadores. Aleluia. Mesmo ele habitando no mais alto e sublime lugar, ele também habita com os monturos, com os perdidos, no lixo, no lixão, no lixão, no lixão, que somos nós. Então, o nosso Deus, ele anseia se relacionar conosco. Então, não é igual alguém que você vai ter um relacionamento, um namorado, por exemplo, que você tem que saber, ai meu Deus, pelas coisas que ele vai fazer ou falar, né? Ele vai demonstrar que tem ou não interesse em você. Então, eu tô logo te antecipando, Deus tem interesse em você. Deus anseia muito e você não faz ideia do quanto ele te deseja, o quanto ele deseja estar com você. Mas pense que coisa decepcionante. Você desejar de toda a sua força, com todo o seu coração, estar com alguém que não quer estar com você. Eu creio que algumas de nós mulheres já vivemos relacionamentos assim, né? Quando nós éramos aqui, amava mais, demonstrava mais, e do outro lado, não vinha nenhum interesse. Então é muito frustrante, né? Decepcionante, né? Mas muitas vezes nós vivemos assim o nosso relacionamento com o Senhor. Ele tem um desejo, um anseio que não dá nem para mensurar em palavras. E nós vivemos de qualquer jeito, automatizando a nossa rotina de oração, mecanizando tudo. Nosso devocional sendo aquela coisa assim, ai, tem que fazer, tem que fazer. E muitas vezes nós já não estamos mais com o Senhor por desejo ou anseio da tua presença, da presença dele, mas sim por cumprir regras e normas, né? Que nós entendemos como necessárias para conhecê-lo. Então, o que é que eu quero deixar aqui para vocês hoje? O coração de quem o busca é muito mais valioso do que a forma que você busca. Olha que coisa. Porque existem pessoas que passam 3 horas em oração. Meu Deus, aleluia. Que estão ali cumprindo uma tabela religiosa, mas que não o conhecem. Vamos citar aqui o próprio povo judeu, os muçulmanos, que tem ali uma religiosidade extrema, um compromisso extremo com a palavra, com a oração, com os métodos que de fato a gente usa para conhecer o Senhor, mas não o conhecem. Porque o coração deles não creram em Cristo, o coração deles não estão no lugar certo, não estão desejosos em conhecer a Deus da maneira que Deus quer ser conhecido, através de um relacionamento íntimo e não religioso. Então, o que hoje eu venho falar é: se preocupe de como está o seu coração buscando a Deus, mais do que o que eu preciso fazer. Porque a receita, não tem receita de bolo, né, gente? Mas o que tem que ser feito é o que sempre foi feito, desde o início dos tempos. O que precisa, o que Deus fala aqui? Onde é que vai, o que é que vai acontecer para que a gente conheça o Senhor? Ele diz antes: porei a minha lei no seu interior, escreverei no seu coração. E o que é que precisa então, gente? Bíblia. Buscar nas escrituras, ler mais, mas não como quem fiz uma devocional, li 3 capítulos, aí vai ler correndo, mas como quem lê e pergunta, como quem lê e questiona. Pô, não entendi isso aqui não, eu preciso entender. Espírito Santo me conduz, porque é diferente do Antigo Testamento. Na Nova Aliança nós temos o Espírito Santo, que é aquele que vai revelar mais de Jesus pra gente. Então, isso é muito forte. No início da minha jornada não tinha muito o que fazer, então eu buscava de todos os lugares porque eu queria, era um desejo ardente e esse desejo era a minha bússola. Através desse desejo, então, tenho que ler mais a Bíblia? Então, vou ler mais a Bíblia. Ah, então tem que orar mais tempo? Então, eu orava mais tempo. Então, eu fiz várias coisas até eu ir conhecendo mais a Deus e entendendo o que ele gostava, como ele gostava. Olha que coisa. Então, não existe uma receita. Existe um Deus que é incrível, imenso, gigante, grande, infinito. E ele quer ser conhecido por cada um que ele criou de forma diferente. Olha que coisa incrível. Cada um de nós tem uma forma especial e única que foi criado pelo Senhor. Então não vai existir uma forma de buscar ao Senhor que seja única para seres
tão diferentes, porque aí seria injustiça de Deus. Então, existem pessoas que vão conhecer o Senhor passando 3, 4 horas em oração. Aí eu estou falando agora com o coração voltado para Ele. Porque Deus assim colocou nelas o dom de intercessão, de oração, e aquelas pessoas elas têm facilidade para passar horas em oração. Mas tem outras pessoas, e isso aqui eu não estou falando que não é para orar, todo mundo tem que orar, todo mundo tem que interceder, mas existem pessoas que vão ter algo sobrenatural, porque é um dom de Deus. E se essas pessoas que têm um dom sobrenatural de Deus e oram por muito tempo começarem a dizer que todo mundo para conhecer a Deus tem que orar por 3, 4, 5 horas, ao invés de aproximar as pessoas do Senhor, vai começar a afastar, porque a pessoa vai olhar para aquela meta e vai falar, impossível para mim. E quantas vezes nós nos desmotivamos no nosso devocional por olhar metas de pessoas que estão ao nosso redor, fazendo coisas, estabelecendo coisas que Deus colocou nelas, como se fosse para todas as pessoas. E as pessoas ficam desesperadas tentando alcançar algo que é inalcançável, achando que conhecer a Deus tem que fazer o que aquelas pessoas estão fazendo, falando, pregando. Então eu quero te dizer hoje que conhecer ao Senhor é muito mais simples do que o que nós pensamos. Por quê? Porque ele já declarou na palavra dele que todos o conhecerão. Aleluia. Não é só um, não é só quem ora 3 horas, não é só quem lê a Bíblia de manhã até de noite. Não, todos o conhecerão. E quando ele traz todos, eu creio que aqui tem muitas pessoas diferentes. O conhecendo de maneiras inimagináveis. Porque quem conheceu a mente do Senhor, o apóstolo Paulo vai falar. Quem foi o seu conselheiro? Aleluia! Então, quando nós achamos que sabemos como conhecer a Deus, a gente está muito distante. Quem sabe de fato é o Espírito do Senhor, que habita dentro de cada um de nós. E ele nos leva, ele nos conduz à forma que Deus deseja ser buscado, conhecido e adorado por cada um de nós. Então, se tem algo que eu quero deixar para vocês hoje, na primeira parte do como conhecer a Deus, ou quanto tempo é necessário para conhecer a Deus, é necessário toda a nossa vida. É necessário todo o nosso desejo para conhecê-lo. Aleluia. Porque é muito difícil conhecer alguém que você não deseja, não tem vontade. Porque eu vou dar um exemplo prático. Vou sair com uma pessoa e aí eu quero conhecê-la. O que é que eu faço para conhecê-la? Eu começo a perguntar. O que é que você gosta? Como você faz? Não sei o que. Vou perguntando coisas sobre ela. Mas se você não tem desejo de conhecer, você não pergunta nada. Você senta na mesa, olha pra cara da pessoa, a pessoa olha pra sua cara. Vocês vão se conhecer? Jamais! Então, se a gente não tem desejo para conhecer a Deus, a gente não está interessada nele, a gente nunca vai conhecê-lo. Então, eu quero dizer que nós precisamos buscar interesse no Senhor. Pedir, Senhor, atrai meu coração. Porque há muita beleza para ser conhecida. Tem uma música que fala assim: qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. E aqui Alessandro Vilas Boas, ele canta, não como se ele estivesse dizendo que já viu tudo, mas como se ele estivesse dizendo, eu já vi tanta beleza, mas qual é a beleza que eu ainda não vi? Senhor, mostra-me, revela-me. Cristo, há tanta beleza em ti, mas ainda há coisas que eu não vi. Então, assim eu digo para vocês, minhas irmãs, há muita beleza para ser vista no Senhor. E nós precisamos gastar toda a nossa vida e até a eternidade para conhecê-lo. Em Oséias 6,3 diz assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua saída é como a alva, e ele nos virá como a chuva serôdia que rega a terra. Então, o nosso desejo de conhecê-lo é o que vai contar muito na revelação que nós teremos de Deus. Tem pessoas, como eu já falei, 30 anos na igreja e não conhecem o Senhor, porque não desejam mais, não anseiam mais por Ele. Mas existem pessoas que estão aqui se levantando hoje, que vão ter um encontro com Deus hoje. Daqui a uma semana elas vão estar em mais profundidade, porque elas estão cultivando uma intimidade, uma busca, um desejo, um anseio para além de práticas. Que é, tem que ler a Bíblia, tem que fazer um checklist, tem que orar. Além de práticas, um desejo de estar não somente no momento devocional, mas da hora que acorda até a hora que dorme, tentando enxergar Jesus no seu dia, tentando ver o Senhor na criação, na natureza, na palavra que lê, numa música que ouve. Em todas as coisas criadas, nós podemos ver a revelação da beleza do Criador.
Então, aleluia, eu quero te convidar a buscar o Senhor além das quatro paredes do seu quarto. É muito lindo estar no secreto de porta fechada e é essencial para um relacionamento com Deus a gente ter essa prática. Mas também é maravilhoso quando a sua busca sai das quatro paredes e começa a ser mais e mais intensa, mais e mais contínua. Você quer ele em todo lugar, de todo jeito, de todas as formas, buscando, ansiando, conversando com o Espírito Santo. Aleluia! Muitas vezes nós queremos algo novo, alguma revelação nova de como buscar a Deus, mas não vai ter essa receita pronta. E é aí que nós temos o frio na barriga de não saber o que fazer. Eu quero te dizer, esse frio na barriga é maravilhoso. Porque quando nós não sabemos o que fazer, é aí que nós precisamos depender completamente do Espírito Santo. Para finalizar, em Atos 1, tem a promessa do derramado Pentecoste, que inclusive foi dias atrás, né, a data que marca 50 dias após a Páscoa, que era o Pentecoste, que é o grande derramamento que houve no Novo Testamento, que o Espírito Santo encheu ali os discípulos, a igreja primitiva se levantou naquele dia. E ali houve o dia que eles tiveram o primeiro encontro com o Espírito Santo, né? De maneira íntima, de maneira diferente, que se cumpre essa palavra de Jeremias que eu li. Conhece ao Senhor, imprimirei a minha lei no coração. Aquele dia desse derramar foi o cumprimento dessa profecia, aleluia. E hoje nós provamos dessa nova aliança através do Espírito Santo. Mas antes daquilo, no capítulo 1 de Atos, o Senhor Jesus instruiu os discípulos a ficarem em Jerusalém, até que o Espírito Santo fosse derramado sobre eles. Eles precisaram esperar o tempo determinado pelo Senhor. Eles ficaram em oração, em espera. Não sabiam a data exata, porque Jesus não disse, mas disse esperem. E ali eles esperaram. Mas não esperaram parados, esperaram buscando, esperaram orando, esperaram em comunhão. E é assim que nós precisamos esperar por mais e mais e mais e mais da revelação do Pai. Aleluia. Então, é isso que Deus deseja de nós, gente. Porque agora nós o conhecemos em parte. Está lá em 1 Coríntios 13, Paulo fala, conhecemos em parte profetizamos. Porém, vai vir o que é completo. E o que é em parte será deixado para trás. Por mais que a gente busque o Senhor ainda aqui na terra, nós ainda o conheceremos em parte. Aleluia. Mas no final desse texto fala assim, agora conheço em parte, mas um dia eu conhecerei plenamente, da mesma forma que eu sou plenamente conhecido. E esse é o dia que nós veremos o Senhor face a face. Mas enquanto esse dia não chega, nós podemos ter mais e mais e mais partes dele sendo reveladas para nós, à medida que nós o buscarmos. E é isso que eu tenho para falar hoje. Eu quero orar pela sua vida nessa manhã. Agradecer, Senhor, por essa oportunidade de podermos falar do Senhor. E é nítida a tua presença, Pai. Quando nós desejamos, ansiamos, eu quero orar para que essa pessoa que está ouvindo essa mensagem, se não há um anseio no coração dela, ou se ela está fria, ou se ela não tem mais força, mais ânimo para te buscar, que o Senhor venha renovar nesse dia esse desejo, esse anseio de mais de ti, e que o Espírito do Senhor possa tocá-la como uma brasa saindo do altar, e acender essa chama que uma vez brilhou, e tocá-la em nome de Jesus. Se ela nunca teve esse desejo, se ela nunca teve essa vontade, que essa vontade venha ser hoje colocada no nosso coração, no coração das tuas servas que estão ouvindo essa palavra, Pai, em nome de Jesus, onde elas estiverem, que elas sejam tocadas pela tua presença, Pai, porque quanto mais te vemos, mais te desejamos, quanto mais te conhecemos, mais queremos te conhecer, porque o Senhor é irresistível, o Senhor é o desejado das nações. Então, Pai, que cada pessoa que está aqui possa ansiar por mais de ti e que possamos crescer juntas nessa caminhada, Pai. É isso que eu te peço, Senhor, e desde já te agradeço. Coloca fome e sede da tua presença nos nossos corações, para que possamos conhecê-lo em profundidade, num relacionamento mais íntimo a cada dia com o Senhor. É isso que eu te peço, desde já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você ouviu essa mensagem, ela falou com você, você quer compartilhar com alguém, envie essa mensagem, envie esse link, poste nas suas redes sociais. Deixe que o Senhor leve essa mensagem para mais pessoas desejarem Ele até que Ele venha, porque todos o conhecerão. Você crê? Aleluia, eu creio, em nome de Jesus. Deus abençoe, deixe seu like, se inscreva no canal e até a semana que vem com a parte 2 dessa mensagem.